hoje a gente começa com a primeira ministração. Tá vendo que bonitinho aí, né? Cadeado aí na casinha. Efésios capítulo 5, versículos 8 a 11, que diz: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos clamar ao Senhor nesse momento, para que desde essa mensagem, como todas as demais, elas possam vir do coração do Senhor para cada um de nós, para que o Senhor nos abençoe os nossos lares, as nossas famílias. Cuide dos nossos, Senhor. Continua cuidando de cada irmão aqui e manifestando o teu poder e a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Por que proteger a casa? Porque é importante falar sobre esse assunto. Porque se tem uma coisa que a Bíblia deixa muito claro, é que o diabo tem um objetivo muito definido já no seu ministério. João 10,10 diz que o diabo vem para roubar, matar e destruir. Está clara já a obra que Satanás tem para realizar dentro da vida de qualquer ser humano. Está muito claro. E é interessante porque às vezes você diz assim: pastor, mas está tudo tão bem na minha casa, será que vale a pena mexer com o que está quieto? Vou dar um conselho para você: se está tudo muito quieto na tua casa, a coisa já está pior do que você pode imaginar. Sabe quando você diz assim, se melhorar, estraga? Tadinho de você. Porque se não está passando nenhum tipo de dificuldade na tua vida, meu irmão, comece a rever tudo aquilo que você está vivendo, porque alguma coisa não está 100% alinhada. Por que eu te digo isso? Porque Jesus disse algo lá em João capítulo 16, versículo 33. Quem lembra aí? E aí, João 16, 33. No mundo nós teremos grandes aflições, mas o que ele disse antes? Eu disse a vocês essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês terão aflições, mas tenham um bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus disse que nós passaríamos por dificuldades, por aflições. Nós teríamos questões a sanar todos os dias da nossa vida. Agora, quer ver uma coisa interessante? Jesus disse que as coisas não seriam sempre fáceis, que haveriam obstáculos no meio do caminho. Se eles existem, agora tem algo que a gente precisa avaliar. Se eu tenho obstáculos pela frente, significa então que alguém vai estar colocando esses obstáculos sobre a minha vida. E quando esses obstáculos não estão claros, eles são os mais nocivos. Já viu quando você está andando com um carro e tem uma baita de uma cratera na tua frente, na rua? O que você faz? Glória a Deus, Senhor, muito obrigado por esse buraco que eu vou enfiar o meu carro aqui, que provavelmente vai arrebentar o pneu e a roda. Você faz isso? Qual que é a tua atitude? Desviar do buraco. Você está vendo ele. Agora, e quando você não está vendo? Quando você não sabe que tem um buraco? E aí eu dou um exemplo para você. Quando está chovendo. Já viu um período de chuva quando você vê uma poça, mas você não consegue ter ideia do que está envolto naquela poça? Meus irmãos, eu peguei um buraco uma vez, mas daqueles bonitos assim, e rasgou meu pneu, porque eu não imaginava a profundidade daquele buraco. No outro dia, que por acaso eu passei lá perto, que eu queria entender quão profundo era o buraco, ele tinha mais ou menos uns 15 centímetros pelo menos de profundidade, mas a água não me deixou ver. E às vezes nós estamos assim, com vários buracos à nossa volta, cheio d'água, e nós pensamos que o terreno é seguro, mas ele não é. E o diabo, ele gosta de trabalhar trazendo uma ideia de que nós estamos vivendo uma zona de segurança, que as coisas estão bem como elas estão, mas na verdade o apóstolo Paulo, ele nos escreve aqui que nós somos luz no Senhor
E ele nos adverte que nós devemos viver como filhos da luz. E aí ele fala um pouco sobre o fruto da luz consistir em bondade, justiça, verdade. E aí ele usa uma expressão que é muito interessante, ele diz: aprendam a discernir aquilo que é agradável ao Senhor. Como filhos da luz, nós temos então uma missão extremamente interessante, porque aí daí ele diz na sequência: vocês que são filhos da luz, não participem das obras infrutíferas das trevas. Aí como é que ele conclui o texto? Antes, exponham-nas, tragam a luz. Está errado? Traga para a verdade. Não está bom? Tem água? Tira a água para ver o tamanho do buraco. Não se iluda com as poças que estejam diante de você, aonde você pensa que elas vão amortizar, que elas vão amortecer o seu impacto, porque de fato elas não irão. Agora, como que a gente então entende essa ação das trevas? Como que elas vão agir no nosso meio? Ou de que maneira o diabo ele pode afetar a minha vida e a minha família? Em primeiro lugar, a sociedade e a cultura são o palco para a ação das trevas. Se existe algo nítido onde o diabo está sempre trabalhando, é no nosso meio social e cultural. Se nós olharmos hoje, o que está mais na moda hoje? Vamos lá, me ajudem aí, eu quero a participação de vocês hoje. O que está na moda aí no mundão aí? Vocês trabalham fora, vocês têm contato com as pessoas que não conhecem Jesus? Você tem que estar com os pés na rocha, você tem que estar num lugar, você tem que saber onde é a tua igreja, a comunidade que você congrega, quem são as pessoas que estão à tua volta. Aí você fica um mês sem vir na igreja, quando vem, parece que ninguém nem me cumprimentou direito. Começa a vir direito, começa a participar, inclusive cumprimente as pessoas, você vai ver como elas vão cumprimentar você. Agora o mundo é injusto, ninguém te ama porque você fica um ano sem vir na igreja, quando você vem, você quer que todo mundo carregue você no colo e faça festa a hora que você vem? Vem fazer parte. Porque o diabo aproveita isso. O diabo se aproveita disso para causar confusão na tua casa, para causar confusão mental e espiritual. Daí você nunca sabe o que vai ser de você amanhã. Mas chega. Segundo aspecto, nosso meio é um constante campo de batalha espiritual. Então a gente fala da cultura e da sociedade porque de fato todos esses montes aí, esses 7 que a gente citou, são nocivos para nós. E você tem que entender que isso é sério. Porque se você não levar isso a sério, tem problema. Ai pastor, eu nunca posso visitar uma outra igreja que meu irmão congrega lá. Claro que você pode, meu irmão. Ou vai ter um batismo lá, o teu parente, o teu amigo, vai ter uma festa diferente, vai ter um jantar de casa. Não é disso que eu estou falando. E quando você for, por favor, procura dar uma satisfaçãozinha para o seu pastor, é legal a gente saber. Tem vários irmãos que fazem isso. Você não vai pedir permissão para mim, até porque eu não sou seu dono. Seu dono é Deus. Porque se ele comprou a tua vida com o sangue dele, então ele é seu dono, ele comprou você. Eu não sou dono seu. Eu só tento ser seu pastor. E olha que não é fácil, porque eu sou humano também. Mas dá uma satisfação. Ó pastor, esse domingo a gente não vai estar no culto, manda uma mensagem lá. Que a gente está indo visitar lá uns amigos nossos que se converteram e a gente quer estar... Poxa, que legal, eu vou vibrar com você, que bom, você mostrou Jesus para alguém, o cara está lá, quem dera ele pudesse estar aqui, mas se ele está numa outra igreja que prega a Bíblia, ótimo, mas dá uma satisfação, para eu não ver, sei lá, no Facebook, lá na outra igreja, lá, daí os irmãos começam a me perguntar, nossa pastor, está tudo bem com fulano? Você viu fulano? Aí começa a chover no meu WhatsApp, porque aparece foto do fulano na igreja lá do outro, e eu não estou sabendo, e uma coisa que eu faço, eu não minto. A pessoa pergunta, pastor, fulano está bem? Não sei. Mas você viu o fulano na foto? Vi. E aí? Não sei. O que eu quero que eu falo? Não, irmão, está tudo na benção, está tudo bem. Essa foi lá, eu vou inventar a história? Eu vou mentir? Vou ser mais um na mão do diabo para ficar mentindo? Não. Então, meu irmão, dá um toquezinho lá, ó. Chega junto. Sabe por quê? Porque essa batalha é constante. Porque toda hora o diabo vai ficar tentando fazer alguma coisa para trazer desarmonia, para trazer desestruturação na tua casa, na tua família, no teu ministério, na tua vida cristã. Você tem que ter consciência de que luta que você está trabalhando e batalhando e lutando. Efésios 6, 10 a 12 diz:
Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Olha o que o apóstolo Paulo está falando, existe uma luta iminente acontecendo todo o tempo, o capeta está solto e toda hora querendo te derrubar, meu irmão, e eu também. Então nós temos que ter consciência que essa batalha é constante. O diabo não tira folga e nem férias. Então todo dia ele vai tentar atrapalhar o teu caminho. Agora, o que a gente pode fazer? Por que um dos maiores alvos do diabo é destruir uma família? Por que vocês acham? Vamos lá. Tipo EBD agora de manhã, vai. Foi de manhã, vamos lá. Por que vocês acham que o diabo só tenta normalmente destruir família? Pastor Israel, parabéns, você vai ganhar. O que vai ter hoje? Nada? Pizza. Deixa eu pensar aqui. Deixa eu ver quem está na minha mira aqui hoje. O Du já foi. Maurício. Maurício vai comprar uma pizza para você hoje, pastor. Deus abençoe, viu, Maurício? Está filmado, está registrado, né? Vai abençoar o pastor Israel aqui bem, está vendo? Um dos maiores alvos que o diabo tem, de fato, é a família. Porque se ele destruir a família, ele conseguiu tudo. Desestabiliza o casamento, criação dos filhos, relacionamento familiar, mexe na profissão também, porque daí você começa a ficar desestabilizado na sua questão profissional, desmorona tudo. Então, se ele mexer num item, vamos supor que o diabo mexa na tua profissão, faz você ser mandado embora lá, o chefe provoca, você cai na provocação e te manda embora. Se você é um bom profissional, você vai distribuir currículos, depois vão te contratar de novo. Vamos dizer que ele mexe lá na questão de você ficar doente. Você fica doente, ou Deus te cura instantaneamente, ou você vai fazer um tratamento e vai ter a sua saúde restabelecida por Deus e passa. E quando ele vem e destrói toda a tua base? E quando ele pega o pilar de sustentação da sociedade, que de fato é a família? E quando ele vem e mexe no bem mais precioso que Deus estabeleceu desde a criação, que era o casamento e a família? Acabou tudo. Se os fundamentos forem destruídos, o que pode fazer o justo? Se os fundamentos forem abalados da tua família, meu irmão, sozinho você não se livra dessa não. Deus pode mudar situações, é óbvio que pode, eu creio sempre que Deus é a pessoa mais capaz na face da terra e no universo para fazer qualquer coisa. Mas olha que interessante, algumas coisas que acontecem quando uma família ela é destruída pelo diabo: aumento expressivo dos divórcios, tráfico e uso crescente de drogas. Aí a gente vê também a pessoa começando a se alienar a coisas que antigamente ela não fazia. Então, antes a palavra de Deus para ela era a base, agora eu estou falando para cristãos aqui, eu não estou falando para quem não conhece Jesus simplesmente, falando para ambos. Aí começa a viver igual todo mundo vive no mundo. Antes meu prazer era estar na casa de Deus, agora meu prazer é ir para um forrozão lá e queimar o chão lá, como diz o outro. Antes meu prazer era orar, agora é ficar reclamando da vida para os outros. Meu prazer era tal coisa, agora as prioridades mudam e a gente vai afundando. Gravidez na adolescência, meus irmãos. Até a palestra da Fundação Neemias no dia 19 vai trabalhar esse assunto. Pais e mães de adolescentes aí, era legal vocês participarem, porque vocês vão ouvir algumas coisas, mas também a nossa liderança de juventude também vai trabalhar esse tema com eles, biblicamente falando. Termos técnicos vão ser usados, mas depois a Bíblia vai ser usada no momento oportuno com a nossa galera, para entender, beleza, a sociedade trabalha dessa forma, porque de fato é assim que hoje se trabalha, mas a palavra de Deus diz isso, mas é muito importante ouvir, porque esse é um assunto recorrente, né? Nós temos hoje meninas aí de 12 anos, 13 anos aí com filhos, e isso não é uma coisa boa para a sociedade, porque essa menina não vai conseguir mais manter a vida acadêmica dela, ela vai ter que mudar toda a rotina dela, ela vai começar a vivenciar N coisas, é um processo difícil. Deus não pode alterar, Ele não pode, claro que pode, Deus pode tudo, Ele pode restaurar qualquer coisa, mas a gente pode ensinar um caminho melhor, a gente não precisa ir pelo pior caminho, a gente não precisa ir pelas experiências ruins, tem experiências boas também, a palavra de Deus ela nos traz aumento de abortos, meus irmãos. Então, para não ter a vida pior,
o que o povo está fazendo? Quantas clínicas de aborto são descobertas aí clandestinas e são fechadas aí quase que toda semana? Aí quando você vai lá, eles pegam as fichas dos pacientes. Uma vez eu vi uma reportagem na televisão, já tinham sido feitos mais de 1000 abortos só naquela clínica que foi fechada. Mais de 1000. Mais de 1000 assassinatos foram praticados só numa casa. Só uma profissional, era uma médica, só ela tinha matado mais de 1000 crianças. Pode ser feto, você pode chamar, pode ser o tempo que for ali, para mim é assassinato, é infanticídio, para mim totalmente fora do convencional. Só nessa clínica foram mais de 1000. Mas é a sociedade. O diabo está pintando e bordando, e nós estamos vivendo num meio constante disso. Quantos adolescentes que talvez não já conversaram com colegas da escola que a menina estava grávida e estava pensando em abortar porque não estava com coragem de dizer para os pais que estava grávida? Quantas? Meus irmãos, a gente tem que abrir o olho para isso. Aí eu vou falar um negócio feio para vocês aqui, que não aparece na mídia, mas um aumento expressivo de sacrifícios humanos no mundo inteiro, porque o satanismo está avançando a largos passos. E aí você vê um monte de criança desaparecida, já viu isso aí? Sempre na faixa dos 9 aos 13, né? Você já percebeu? E nunca mais essas crianças são encontradas, e depois se só encontra a ossada daquela criança, porque ela foi sacrificada. Não estou dizendo que todas, mas uma boa parte. Pessoas que se convertem, que eram desse meio, contam que crianças eram raptadas frequentemente pelos sacrifícios que eram feitos. O diabo está trabalhando, meus irmãos, e é a gente que muitas vezes não está prestando atenção, porque se a nossa vida absolutamente ela está mais ou menos assim tranquila, a gente não está vendo isso acontecer à nossa volta. Mas para prestar atenção. Olha, se tem uma coisa que eu não gosto, é aqueles repórteres policiais lá. Eu não gosto porque é muito difícil de ouvir, de ver a realidade triste. Outro dia eu passei mal, eu fiquei uma meia hora assistindo da Atena um tempo atrás. Eu passei mal. Quantidade de estupros que foi noticiada, de assassinatos. Só que isso, meus irmãos, acontece todo dia, toda hora. E nós precisamos orar para isso ter uma mudança. A igreja precisa se mexer para isso. Até quando a gente vai achar que isso é normal? Que a violência é normal? Conversando aí com o Estevão, ele comentou, né? Falei, alguém da família vem morar um dia para cá? Ah, pastor, assiste às vezes o da Atena lá, fala que não vem para São Paulo nem com a Vacatuça. Porque tem medo. Mora às vezes numa cidade menor, mais segura, fala o quê? Lá o cara mostra todo dia a gente sendo assassinado e não sei o quê. Meus irmãos, a igreja tem que orar. Nós estamos no meio de uma batalha, e você está inserido nela, quer você queira, quer você não queira, você está nela. Estando em Cristo ou não estando, você está no meio dessa batalha, porque Deus está batalhando para alcançar a tua alma e te conduzir para o céu, e o diabo está lutando para você não mudar a sua condição de escravo espiritual. Então essa batalha ela é diária. Terceiro, essa batalha acontece dentro das nossas casas. O que mais acontecem são crises familiares, situações adversas. Mas até eu vou falar um pouco agora sobre algumas coisas que às vezes acontecem do nada na tua casa, que eu quero que você comece a prestar atenção. Não estou dizendo que isso aqui fecha um quadro espiritual e tal, mas eu quero que você preste atenção e avalie. Uma doença crônica, repentina, sem explicação ou diagnóstico. Batalha espiritual, o capeta está vindo para cima. Pesadelos e sonhos ruins recorrentes. Eu fico tempo sem sonhar. Quando começa, eu já sei qual que é. É o diabo vindo para... Porque quando é sonho bom, legal, né? Sonho de Deus, você acorda feliz. Não é quando aquelas encrencas lá, você fica expulsando demônio, dormindo. Deus o livre. Verdade, irmãos. Expulsar ao vivo já é ruim. No sonho, que você não tem absoluto controle das tuas ações, é pior. É ruim. Você acorda todo doído, cansado. Mas começa a ver se não está muito recorrente isso aí, porque não é normal.
A ausência plena não é normal, como a constante também não é. Insônia ou sonolência é incomum. Você está na igreja e você começa toda hora a bocejar. Tem dia que você não dormiu mesmo, daí você vai estar com sono, óbvio. Agora, você dormiu lá 7, 8 horas, você está normal, do nada começou a pregação da palavra, você começa a bocejar. Começou o louvor, começou a pregação, começa a dar ciricutico no seco, coceira, dor, você começa a se sentir mal. Meu irmão, isso é luta, isso é opressão espiritual. Tem pessoas que vêm comentar comigo, pastor, ora por mim, porque quando eu entro na igreja, minha cabeça começa a zunir, eu começo a ter vozes. Meu irmão, isso é espiritual, você tem que buscar ajuda, você tem que pedir oração mesmo, mas não espera não, você tem que correr atrás de ajuda. Ansiedade e falta de paz constante, isso é um problema sério. Você passa por aflições? Passa, tem dia que você fica meio ali, mas total, sem paz nunca, coisa errada. Crianças perturbadas sem diagnóstico claro. Meu irmão, o diabo, ele atormenta as crianças. Ah, pastor, minha criança, eu já ouvi algumas pessoas me perguntar, criança fica endemoniada? Eu digo, leia a Bíblia, leia os evangelhos. Jesus desce do monte da transfiguração com Pedro, Tiago e João, estavam os 9 apanhando lá para expulsar o demônio do menino. Aí Jesus fala para o pai, há quanto tempo ele está assim? O que o pai fala? Desde a sua infância. O capeta pegava o moleque lá, tem que orar, você tem que expulsar o bicho lá. A criança começou a falar coisa que não tem pé nem cabeça para você, começa a orar para ver. Às vezes ela nem está possessa, mas ela pode estar opressa por um demônio, ela pode estar, e a gente vai falar sobre isso nas próximas mensagens, tem que ver o que ela está assistindo, o que ela está ouvindo. Vê um monte de desenho demoníaco lá, depois você acha que ela vai reproduzir o quê? Como é que era o nome do desenho uma vez? Nossa, hoje eu estou indo forte aqui com vocês, hein? Agora que eu vi. Era Yu-Gi-Oh! que invoca os demônios lá. Eu invoco não sei o que das trevas lá. Uma vez umas crianças lá em Botucatu lá brincando lá. Não, Beyblade acho que era. Se era Beyblade lá, era alguma coisa lá que eles invocavam. Tinha umas cartinhas lá. Meu irmão, uma hora eu vi um moleque lá da igreja, lá, eu invoco o espírito das trevas. E ele foi lá e botou a carta assim. Eu falei, meu Deus do céu. Aí depois de eu pregar umas mensagens lá, o pai trouxe o baralho lá. Ou era capeta mais feio que o outro lá. Até eu fiquei com medo. Levei para casa para pôr fogo. Não pegava fogo de tão ruim que era o negócio. Não pegava fogo. Eu joguei álcool, acendi, não pegava fogo o negócio. A gente ficou orando lá, pegou tesoura, picotou tudo lá, rasgou, orou, repreendeu. Ô meu irmão, abre o teu olho. Teu filho está vendo um monte de porcaria lá, depois você acha que também não vai ficar perturbado? Abre seu olho para isso. Poltergeists, né, movimento de objetos sem explicação dentro de casa. Quem já passou por isso sabe o que eu estou falando, o negócio ferve. Você está lá, de repente voa um corpo assim, do nada. Isso acontece, meus irmãos, não acontece sempre, mas pode acontecer. Atmosfera ofegante, presença ruim em casa, você vai e parece que está tudo estranho. Abra teu olho para isso. Náuseas e dor de cabeça contínua, sem explicação, você toma remédio, não passa, faz exame, não aparece nada. Meu irmão, tem coisa aí. A gente pensa assim, não vou espiritualizar demais. E olha, pensa num cara que não espiritualiza tudo, sou eu. Às vezes atendia lá, pai, estou com uma dor de cabeça. Pegou friagem, aconteceu alguma coisa? É lógico que vai acontecer. Deus pode curar, se você orar pode. Mas muitas vezes você vai ter que fazer um tratamento. Porque você abusou, porque você não se agasalhou, por N fatores. Então a gente tem que saber isso. E sons e visões aterrorizantes durante a noite, gente. Às vezes acontece. O tal do terror noturno, que a Bíblia fala. Às vezes está acontecendo lá, a criança está apavorada de noite, gritando lá, que está dizendo que está vendo coisa, e o pai acha, é bobeira. Conversa com o teu filho direito, porque às vezes ele vai te falar coisas que você não está nem vendo. Você tem que ver isso aí direito. Provérbios 24. Tem gente que tenta resolver tudo sozinho, não é o que a Bíblia diz. Quem sai à guerra precisa de, e com muitos conselheiros se obtém. Meu irmão, você não sabe resolver um problema, peça ajuda. Não fica tentando fazer tudo sozinho que você vai se dar mal. A Bíblia fala sobre isso. E sempre eu tenho algo claro para mim. A luz vai sempre dissipar as trevas, porque maior é o que está em nós
que aquele que está no mundo. Jesus é maior, então nós temos Jesus ao nosso lado. Caminhando para o fim, que hoje o negócio está campeão aqui. Ó, tem mais 6 folhas, não é brincadeira, só tem mais uma. Quarto lugar, a manifestação de forças malignas pode acontecer por meio de territórios e corpos. Eu não vou ler todo o texto, você vai ver que está em Marcos aí capítulo 5, que fala sobre o gadareno. Mas o demônio, ele não fica só em corpo, às vezes ele fica em lugares. Eu passei a experiência no Paraguai, eu já contei para alguns irmãos aqui. Eu tinha convicção, eu expulsei os demônios da minha casa lá, eles ficavam na porta da igreja, eu não sabia a razão, eu sempre orava para saber. Eu nunca os vi, mas eu sentia que eles estavam lá. Um dia veio uma irmã, que Deus mostrava as coisas para ela, tinha dom de visão. A hora que ela entrou comigo lá no pátio, lá com a Márcia, entrou no pátio da igreja, porque a gente morava tudo junto assim. Ela entrou, ela falou, pastor, e aqueles 3 demônios na porta da igreja lá? E Deus já tinha falado ao meu coração que havia. Eu sabia, mas eu só não sabia, não conseguia vê-los. E Deus mostrou para ela, revelou para ela. Eu nunca tinha falado nada para ela. Então eles dominam lugares por razões. Demônio só fica em lugar que tem brecha para ele ficar. Demônio nunca vai estar num lugar que ele não tem ambiente para estar. Se a casa está limpa, se o Espírito Santo habita ali, dificilmente ele vai ter algum lugarzinho ali para querer entrar. Mas a Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor buscando quem possa tragar. Ele vai buscando brechas. Nós precisamos vigiar, né? E olha que interessante, o que os demônios pediram para Jesus? Nos manda ir para os porcos. Eles queriam ficar ali, né? Porque eles não aguentaram a presença de Jesus. O que os porcos fizeram? Foi para o abismo, né? Foi para baixo. Mas a gente tem que entender isso. Tem demônio que está alojado lá na casa lá faz 20 anos e ele não está querendo sair não. E tem hora que você vai ter que tomar posição de fé mesmo para algumas mudanças acontecerem, para ele não ter mais legalidade para ficar atuando na tua casa, na tua família. Às vezes você até sabe que tem coisa ruim na tua casa, mas você não quer mexer, meu irmão. Nós vamos lá na tua casa lá para orar, lá para expulsar qualquer coisa ruim que tiver na tua família, lá na tua casa. Não adianta você ficar pedindo assim, porque, pastor, eu só te chamei, não tem nada, na verdade, era só para você vir tomar um café, não faça isso comigo que eu fico brabo. Porque se eu vou preparado para ir mexer lá com o capeta lá, e era só para tomar um café, eu falo, pastor, só tomar um café, então tá bom. Se eu vou lá numa casa que eu sei que está tendo um monte de perturbação, a gente vai orar antes, vai jejuar, a gente vai ter toda uma preparação. Aí às vezes você vai lá, o cara está com a TV ligado, o cara está nem aí para a hora do Brasil lá, senta aí, pastor, vamos conversar. E não é para isso. Se eu vou para orar numa casa, eu digo, olha, eu vim para orar. Outro dia, se você quiser vir para conversar, eu venho. Hoje o objetivo está claro. Porque você tem que ter muito claro o que você está indo fazer. Porque senão, né? Aí Pedro fala algo, quem nós somos. E a gente tem que entender isso também. Porque quando a gente fala muito da ação do diabo, a gente tem que entender quem nós somos em Cristo e qual é a nossa posição. E o que ele diz? Vocês, porém, são... Que mais? Que mais? Que mais? Para quê? Parece língua estranha, vocês viram? Começou a misturar aqui, daqui a pouco a gente já é... Meus irmãos, nós estamos muito acima de qualquer poder das trevas. Deus te colocou num patamar acima porque você é filho de Deus. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Mas nós temos que assumir a nossa posição. Se você vive escravizado pelo diabo, se você deixa o diabo ficar sambando na tua cabeça, nada vai mudar. Compete a nós. E aí por quê? Para finalizar, porque as estratégias malignas são sutis e atraentes. Se tem uma coisa que o diabo sabe fazer, é pôr coisa legal na tua frente. Ele nunca vai pôr nada chato para você. Toda tentação é legal num olhar humano. Se não fosse legal, você não pecava. Se não trouxesse satisfação para a tua carne, você não cedia a tentação. Tudo que o diabo nos oferece é gostoso para a nossa carne. Espiritualmente falando, é outra coisa. Aí nós vamos para um outro patamar. Agora, humanamente falando, tudo que o diabo te oferecer é muito bom. Mas ele não explica a página 2. Ele só fala, faz isso aqui que vai ser muito bom para você. Mas aí a página 2 diz, porém, contudo, todavia, entretanto, se você fizer isso, você vai perder a sua comunhão com Deus. Você vai perder algumas oportunidades que estavam diante de você. Você vai sujar o teu coração com coisas que não precisam ser sujas, você não precisa disso. Ele nunca vai te contar a página 2 da história, ele só vai contar a página legal. Vai lá, faz, aproveita, curte.
mas depois a parte do arrependimento, a parte da culpa, a parte da tristeza, Ele não vai trazer para cada um de nós, né? E aí o que a Bíblia diz? Segundo aos Coríntios 11:14, pois o próprio Satanás se disfarça do quê? De anjo de luz. Ele nunca vai vir mostrando o tridente e o rabo para você lá, e o chifrão, até porque eu nem sei se o diabo é assim, eu nunca vi ele, e não tem necessidade nenhuma de eu vê-lo. Não preciso ver, a Bíblia diz que ele existe, eu sei que ele existe e o que ele faz. Eu não tenho prazer nenhum em ver capeta. Se tiver que ver anjo, até que vai, mas ver diabo, tem gente que gosta de ver essas coisas, eu não tenho necessidade para isso. Agora, para a gente finalizar, por que eu digo que as estratégias malignas são sutis? Qual que é a linguagem no mundo hoje? A mãe natureza, Gaia. Quem assistiu Avatar aqui? Vocês lembram o nome da deusa? Acho que era Iwa ou Ewa, era alguma coisa assim. Já ouviu um nome parecido na Bíblia? Yahvé. E ela era a deusa de todas as coisas, e eles tinham que se conectar ali a ela com mantras, com transes, com repetições. Isso é mensagem subliminar, meu irmão. Estou falando de um filme. Pega os debates de aquecimento global, claro que eles são importantes, mas toda hora a palavra-chave é a mãe natureza. A mãe natureza. Natureza não é mãe não, meu irmão, ela é criação, foi criada por Deus. As plantas, os rios, eles têm que ser bem cuidados de fato, nós temos que fazer a nossa parte, mas não tem mãe, não tem nada dessas conversas não. Só que existe um demônio que se transfigura disso, e muita gente inclusive presta cultos a Gaia, que seria o espírito protetor da natureza. E a gente tem que muitas vezes tomar cuidado, né? Lembra do desenho Capitão Planeta? Quem era mais da minha época aí? Quem que eles invocavam os poderes? A Gaia. Então olha só a jogada, né? E aí por que Jesus ele falou que a gente tem que agir diferente? Olha o que diz o texto aqui para finalizar, Mateus 10:16. Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos, portanto sejam astutos como as serpentes e inofensivos como as pombas. Meu irmão, você tem que fritar o peixe e olhar o gato, você tem que ficar esperto, você tem que ver tudo que está à tua volta, você tem que ser manso como a pomba, mas você tem que ser astuto como a serpente. Está acontecendo alguma coisa estranha na tua casa? Abre teu olho. Não fica pensando que está tudo bem, porque às vezes não está, e Deus está falando com você para que você preste mais atenção.